Meu nome é Luciene Casarotto, sou psicóloga e membro da comunidade Javenice. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema de extrema importância e de necessidade de um diagnóstico preciso e específico: a depressão. A depressão é um transtorno conhecido como transtorno depressivo maior, que é uma doença que exige diagnóstico preciso, pois é um termo muito vulgarizado e usado pelo senso comum para definir a tristeza. A tristeza, como também a raiva e a alegria, são sentimentos legítimos de todo ser humano. Sendo assim, a depressão não pode ser definida apenas pelo sentimento de tristeza. Nós vivemos ultimamente e atualmente em uma sociedade onde as pessoas preferem a remediação da dor ao invés de lidar com ela e usá-la para crescimento pessoal. A culpa, em grande parte, vem do mundo tecnológico. Nós queremos tudo muito rápido, respostas instantâneas para problemas delicados que muitas vezes exigem longas e inesperadas esperas. Não sabemos mais lidar com as frustrações e as intempéries e então nós queremos remediar todos os sentimentos negativos. Ao sentir a tristeza, nós já diagnosticamos-nos com depressão. Isso é muito sério e devemos sempre voltar a atenção para que a depressão ela exige um diagnóstico preciso e específico de um profissional da área de saúde mental. Os sintomas típicos mais comuns são a tristeza, o desânimo, o cansaço, a falta de prazer e vontade, alterações do sono, baixa autoestima, e podem ocorrer por conta de traumas ou situações estressantes, separações, perdas, consumo excessivo de drogas, doenças como câncer, o HIV e AVC, como outras doenças também. No Brasil é o recorde, é o país que tem um recorde em números de casos de depressão e é o segundo país da América Latina com o maior número de pessoas depressivas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje 11,5% das pessoas são diagnosticadas com depressão. Nós precisamos ficar atentos que existem vários tipos de depressão e cada uma delas exige um diagnóstico e tratamento específico, principalmente se for necessário tratamento medicamentoso. O primeiro tipo que eu vou falar é chamado de distimia, que é uma depressão conhecida como leve ou de baixo grau. Por isso as pessoas conseguem realizar as tarefas do dia a dia da qual ela está acostumada. E geralmente a pessoa consegue ter um diagnóstico depois de muito tempo vivendo dessa forma. Ela tem sintomas como baixa energia, falta ou excesso de apetite, insônia ou sono demais, mau humor, irritabilidade, pessimismo. Muitas vezes essa pessoa é rotulada como mal-humorada e pessimista, quando na realidade ela sofre de um tipo de depressão que exige o tratamento adequado. Existe também a depressão sazonal. Sabe aquela sensação de que você fica desanimado em dias cinzas, que a gente costuma chamar? Quem sofre esse tipo de depressão normalmente tem períodos de tristeza em épocas específicas, como o inverno, como datas comemorativas, Natal, Ano Novo ou uma data de aniversário e principalmente em países que é muito frio, que escurece muito mais cedo, tem pouco tempo de sol. Então, países da Europa, as pessoas é mais comum apresentar esse tipo de depressão. E os sintomas também são tristeza, sensação de muito cansaço, falta de ânimo,
sonolência e compulsão por doces. O terceiro tipo de depressão é a bipolar, que se caracteriza pela mudança de humor, variando entre a tristeza profunda e episódios de euforia. Durante a tristeza, são sintomas comuns da depressão, como a baixa autoestima, isolamento social, sonolência. Porém, nos momentos de euforia, é alegria, extrema agitação, desenvolve várias atividades ao mesmo tempo, a obsessão por determinados assuntos, desatenção, a pessoa fica hiperativa e até compulsiva e impulsiva. Há uma dificuldade muito grande de diagnóstico, porque muitas pessoas não percebem, muitos profissionais não percebem essa mudança de humor, tá? Então, ele é considerado um tipo de depressão. O quarto tipo de depressão é a pós-parto, também muito comum, acontece logo após o parto. Em alguns casos, já começa a se manifestar na gravidez. Ela é bastante específica e geralmente a causa é hormonal, mas nós precisamos também levar em consideração como é a vida dessa paciente antes da gravidez e durante a gravidez. Ela é hormonal porque o corpo produz altas doses de hormônio, porém com o parto a produção cai repentinamente. Os sintomas mais comuns são a tristeza profunda, cansaço, irritabilidade e, em alguns casos, até a rejeição pelo bebê. Outro tipo de depressão é a reativa. A depressão reativa ela é desencadeada por um acontecimento específico. Surge após um evento traumático ou estressante. A pessoa tem a incapacidade de superar esse acontecimento, que leva o paciente a se isolar socialmente, além de sentir tristeza e insegurança. Quem já possui uma predisposição à doença, é como se funcionasse como um gatilho para a depressão. Existe também a depressão conhecida como atípica. São sintomas de cansaço, excesso de sono, humor apático, ganho de peso e sensibilidade à rejeição. Quem sofre desse tipo de depressão pode ter picos de humor temporários como reação a um acontecimento positivo. Porém, a pessoa volta ao quadro anterior justamente por causa dessa reação a boas notícias. Existe uma dificuldade maior em identificar a depressão. Então, essa é a depressão atípica. E existe um outro tipo, e o último que eu vou falar aqui hoje, a depressão psicótica, que além dos sintomas normais de depressão, a pessoa passa a apresentar transtornos psicóticos, alucinações auditivas e visuais e até delírios. A pessoa sai da realidade, ela sai do campo da realidade e pode ter uma visão distorcida do mundo. É um tipo grave, porém mais raros. E dentre todos esses tipos de depressão que eu comentei com vocês, o que é de extrema importância nós sabermos e termos em mente que todas elas precisam de tratamento. A maioria delas vai exigir o tratamento psicoterápico, que é com um psicólogo, e psiquiátrico, que é com um psiquiatra. A união dos dois tratamentos vai fazer com que o caso tenha sucesso. É preciso de um bom diagnóstico, boas medicações e a psicoterapia. Eu costumo sempre dizer que o tratamento psicológico é complementar ao tratamento psiquiátrico, pois o tratamento psiquiátrico vai ajudar a pessoa com a medicação a aliviar os sintomas da doença. Porém, é no tratamento psicoterápico, na psicoterapia, com um psicólogo, que vai tratar a raiz de todos esses problemas, de todas essas dificuldades que o paciente traz. E a falta de um diagnóstico preciso permite as comorbidades, que pode agravar ainda mais os casos, porque ao invés de da pessoa desenvolver uma patologia,
ela começa a desenvolver várias outras psicopatologias decorrentes da falta de tratamento adequado. Então, sempre pense em procurar ajuda psicológica e psiquiátrica, ela se faz necessário, e a depressão não é um rótulo, é uma doença, embora precisa de tratamento, mas que tem cura. Hoje nós vamos encerrar por aqui e voltamos em um outro vídeo para falar sobre outras psicopatologias do nosso cotidiano. Até mais!